fazer agora? Vou aplicar um corretivo na pálpebra da Rafa. Vou aplicar o corretivo médio 22. Pode fechar, Rafa. Isso vai servir de fixador para minha sombra, vai pigmentar a minha sombra, então é bem importante esse passo. Com o pincelzinho aplicador de sombras, tá, da Macrylan, eu vou, ó, pode ser um pincelzinho assim, ó, aplicadorzinho de sombras, tá? Eu vou utilizar esse iluminadorzinho aqui da Nath Cabelo. Vou tentar ver, gurias, se ficar muito ruim ali pra mim mostrar os produtos, eu vou colocando na descrição aqui do vídeo, tá? Aí eu vou ver, vou ir tentando mostrar, se pegar bem certinho eu publico, senão depois eu coloco pra vocês. Eu vou utilizar uma sombrinha intermediária, tá? Dessa paletinha aqui. Eu vou utilizar esse tomzinho aqui, ó, tá? A sombrinha iluminadora eu coloquei bem abaixo da sobrancelha, tá? Não sei se vocês viram aí eu aplicando. Não sei se apareceu. E aí eu vou usar essa paletinha aqui, da Morphe, tá? E eu vou utilizar esse marronzinho aqui, ó. Que é um tomzinho de marrom bem intermediário. Com o pincel LP82 da Love Beauty, eu vou começar marcando o meu côncavo lá em cima, ó, tá? Hoje a gente vai fazer um cut. E aí eu vou puxar aqui, ó, o olho da Rafa e vou ir esfumando, ó. Tá? Mãozinha leve. E aí, cuido pra não descer também essa sombra. Eu faço bem o globinho ocular dela aqui, ó. Bem marcadinho, tá? Ó, tá tudo bem marcadinho, tá? Agora, com uma sombrinha da Container Grama, deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês. Pele Opaco, ele é um tomzinho assim, ó, bem clarinho, tá? Eu vou pegar esse tomzinho de sombra e com o pincel LP80 da Love, que é um pincelzinho bem pequenininho, eu vou tirar a marcação aqui, ó, de toda essa sombra que eu apliquei anteriormente, tá? Então eu vou tirando bem a sombrinha, ó. Eu vou utilizar essa sombra aqui, ó, tá? Que é um marsala, algo assim, um tom mais, não é um tom muito marrom, ele é um tom um pouco diferente desse primeiro. Esse tom eu vou aplicar um pouco mais abaixo, então não vai subir como o primeiro tom, tá? Mas ele é um tom bem parecido com o primeiro, então ele vai esfumar muito fácil com o primeiro tom que eu apliquei. Então vocês têm que cuidar disso, tá? Procurem fazer esfumados com tons que dão um degradê fácil de uma cor para outra. Aí vocês não percam tanto tempo esfumando. Com o pincel S12 da Esfumato, ó, é bem pequenininho, tá? Eu vou utilizar um tom de marrom mais escuro, então eu vou utilizar esse tom de marrom aqui. E vou aplicar, marcando bem o globo ocular dela agora, ó, porque eu preciso que bem onde eu vou recortar o meu olho, o recorte do meu cut, seja bem escurinho para dar realmente a diferença ali, né, de recorte. O recorte fica bem em evidência. A 27 da Macrylan e com aquela mesma sombrinha pra tirar a marcação aqui, ó. Com a minha mão bem levinha. Venho bem aqui no início.
Com o corretivo, gurias, agora eu já vou vir recortando, tá? Eu vou usar o claro 20 da Natura Aquarela. Vou colocar um pouco aqui no dorso da minha mão, ó. Tá? E com um pincelzinho, ó, linguinha de gato, pode ser qualquer um que vocês tenham aí, tá? Esse aqui eu não tenho mais a referência de qual marca que é, eu não faço ideia. Mas, ó, ele é bem fininho, tá? Então eu venho aqui, ó, e dou uma juntadinha nas saídas dele, pra ele ficar ainda mais fininho, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, produto na pontinha do meu pincel. Ó, tá? Tá na pontinha do meu pincel. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou vir fazer o recorte aqui no olho da Rafa. Eu quero que esse cut, ele seja mais abertinho pra fora, tá? Então eu vou sair bem aqui no cantinho interno do olho dela, tá? Então eu vou aplicar aqui, ó. Já saindo um pouquinho ali pra fora. E quando ela abrir o olho, tem que aparecer o recorte, né? Porque senão quando tu abre o olho, ele some atrás da dobrinha do teu olho. Ó, eu vou recortando e já vou puxando um pouco pra baixo, ó. O cut, gurias, você sempre tem que fazer ele maior do que o que tu vai querer que ele fique. Vamos supor que é isso aqui que eu quero meu cut, tá? Então eu tenho que descer um pouquinho mais, porque eu vou esfumar e vou trazer também o marrom um pouquinho pra dentro desse corretivo, então eu vou perder um pouco do cut. Então você tem que descer um pouquinho mais ele do que tu quer, tá? Vamos supor que tu quer um pouquinho mais curto que esse, então tu tem que fazer ele um pouquinho mais longo. Sempre assim, um pouquinho mais longo do que vocês desejam. Abre o olhinho, Rafa. Ó, quando a Rafa abrir o olho, não pode pingar, ó, porque senão depois o brilho ele vai carimbar lá em cima. Então, quando ela abrir o olho, tem que ficar tudo dentro do corretivo, ó. Pode fechar. Aqui eu vou ter que erguer um pouquinho mais, ó. E agora, gurias, o que eu fazia muito, e é um erro, tá? É tu deixar ele assim, ó, cheio de produto. Ou então, vir só com a esponjinha e tirar o excesso aqui, tá? Porque se tu deixar assim, depois você vai vir com a sombra e vai ser pouca sombra pra selar essa quantidade enorme de produto, de excesso de produto que eu tenho aqui, tá? Então, o que eu venho fazendo aqui, ó? Eu venho aqui com o meu pincel limpo, limpei na minha toalhinha e vou tirando esse excesso de corretivo que tem aqui, ó. E vou limpando aqui na minha mão mesmo, tá? Ó. E depois eu vou esfumar, ó. Depois eu vou me preocupar em esfumar. Aí agora, ó, vou com o meu pincelzinho mais limpinho e vou limpando aqui, ó. Tirando a marcação, ó, tá vendo? E aqui também. Com o pincelzinho lápis 130 da Dye Makeup, eu vou vir aqui, ó, bem nessa pontinha que é onde praticamente sempre fica marcação, e vou fazer um vai e vem, tá? Ó, posso vir com o meu dedo aqui e também tirar a marcação. Aí sim, agora eu posso vir aqui com a minha esponjinha e dar batidinhas aqui, ó, que é só pra deixar bem lisinha, tá? A minha pálpebra. Não ficar com os riscos do pincel. Esse pincelzinho M907 da Macrylan. Eu vou vir com uma sombra branca. Essa aqui é da Playboy, tá? E com essa sombra branca, eu vou aplicar aqui no início do olho da Rafa, ó. Tem que selar bem, tá, gurias? Se tu quiser um bem brancão, vai aplicando até tu sentir ele bem intenso aqui, ó. Vou vir com um pigmento dourado Pérola da Florenza, tá? Ele é assim, ó, um pigmento. E como essa minha parte aqui do meio, ela ainda tá úmida, eu posso vir direto, porque essa parte vai servir como fixador do meu brilhinho, tá? Do meu pigmento. Esse aqui é o pincel O902. E aí eu vou aplicar, eu tenho que cuidar, tá, gurias? Não passar lá do meu recorte, tá? Vou um pouquinho pra cima do branco, pra dar um degradê. E lá no final eu vou fazer agora. Eu vou aplicar a minha sombra mais escura.
esse meu tom aqui, ó, lá no finalzinho, tá? Com o pincelzinho S12 da Esfumato. Vou aplicar aqui no finalzinho, ó. Agora eu posso voltar de novo com o pincelzinho M907, aquele de detalhezinho, com um pouquinho só do pigmento, e aplicar aqui pra gente fazer uma transição de novo pra esse marrom, só pra dar um acabamento, tá? Vou aplicar, ó, a minha colinha da Nath Capello aqui no dorso da minha mão também. Pouquinho, não precisa muita quantidade, tá aqui, ó. Com o meu próprio dedinho, eu vou aplicar ela aqui no centro, onde eu quero mais intensidade de brilho, e o restinho para as extremidades. Esse pincelzinho é o S08 da Esfumato. Vou fazer uma tarjinha de branquinho aqui, eu vou usar essa tinta da Color Make, tá? Uma tinta facial. E eu vou pegar um pouquinho dela e vou botar no dorso da minha mão também. E vou ir aplicando com o pincel de corretivo. Só pra esse recorte ficar um pouco mais intenso. Com o diluidor da Ana Paula Marçal, gurias, ó, e o pincel B146 da Macrylan, ó, eu vou fazer o meu delineado, tá? Primeiro, o que a gente vai fazer? Pedir pra Rafa olhar lá embaixo. Olha mais intermediário aqui, Rafa. Aqui. E vou tirar aqui pra fora, ó, o tracinho do meu delineado, tá? Pode fechar, Rafa. Só pra mim tirar o meu delineado, porque às vezes, o que acontece? Eu fiz a parte de baixo, aí eu peço pra minha cliente, abre, olha lá embaixo, ela olha lá em cima e carimba tudo aqui. Então, faço primeiro o traço, tá? E agora, eu vou começar a traçar a base do meu delineado. Já vou tentando deixar o quanto mais retinho possível, melhor, ó. Aqui no início tem que ser bem fininho, bem pequenininho. E agora, aqui, ó, o meu traço, né? Um pouco antes de terminar ele, eu puxo aqui pra minha base, ó. Meu delineador já tá bem sequinho. Vou colocar uma gotinha de diluidor nele. E aí, gurias, as extremidades dele, ó, bem aqui, ó, nessa extremidade dele, eu vou vir com o delineador líquido, tá? Pra poder deixar um acabamento mais bonito. Eu vou utilizar esse delineador líquido da Jolie Jolie, tá? Porque ele tem o aplicadorzinho dele, é bem fininho. Então ele é bem bom. Agora, com o delineador líquido, eu vou arrumar as bordinhas, ó. Como ele é um líquidozinho, ele deixa o acabamento mais bonito, ó, como já muda. E depois nas fotos, tudo isso a gente consegue ver, né? Então a gente tem que acabar deixando um acabamento mais bonito possível, pra não... Depois nas fotos não perder, né? Porque senão depois você acaba não conseguindo aproveitar. Tenta não fazer uma camada muito grossa desse líquido aqui, senão ele craquela. Enquanto seca o delineador, eu vou ir pra sobrancelha, tá? Eu vou utilizar uma pastinha de sobrancelha
Love Beauty, ela tá dentro desse potinho aqui porque o que veio nela, o original, quebrou. E aí tava ressecando muito. Tava muito tempo aberto ali. E aí eu coloquei dentro desse da Avon, tá? Mas é a cor Brunet da Love Beauty, tá? E eu maquio assim. Então, o que eu faço? Eu vou lá pro outro lado dela, pra mim poder ficar por cima aqui da sobrancelha dela, tá? Então, eu vou fazer isso, ó. Eu dou um espacinho aqui, ó, não vou direto lá no início pra não carregar. E vou traçar, ó. Toda a parte de baixo, tá? Agora eu vou tirar um pouquinho do excesso do produto aqui na minha mão, ó. E vou lá no início. Daí eu vou fazer um tracinho bem fininho aqui no início, ó. Em direção ao meu primeiro traço, tá? Feito isso, eu vou voltar pro lugar que eu costumo maquiar, que é o lado esquerdo da minha cliente. E vou dar também um espaço de um dedo, mais ou menos aqui. E vou fazer o meu traço da minha sobrancelha, a parte de cima. Vou fazer o ponto alto aqui, ó, e vou descer. Vira aqui um pouquinho, Rafa. Volta. Agora eu vou preencher, ó. Não vou lá no início ainda, tá? Agora, com esse restinho que ficou aqui, ó, eu vou colocar um pouco pra cima, ó. Pegar aquele excesso de produto e vou pôr pra cima. E meu pincel, ele também tem um pouco de produto, então já vai me ajudar. E aí eu vou tentar tirar essa marcação desse traço, ó. Olha como ficou natural. Tá um pouquinho mais fartinha, mas é super natural. O que eu vou fazer? Vou aplicar um rímel para sobrancelha, um pouco mais marrom, tá? Para dar uma neutralizada no tom dessa sobrancelha, deixar um pouco mais naturalzinha. E agora eu vou fazer a parte de baixo. Eu vou aplicar, pode abrir, olha bem lá em cima. Eu vou aplicar um pretinho na linha d'água e um pouquinho por fora, tá? Já vou arrumar essa parte de baixo desse delineado aqui, ó. Ficou com um leve degrau ali, ó. Vocês conseguem ver? Olha lá em cima um pouquinho. Ó, eu volto com o pincelzinho aquele, o M907, e vou tirar toda essa marcação desse lápis aqui embaixo, ó, bem na bordinha dele. Volto com os tonzinhos de marrom que eu usei lá em cima. Primeiro eu vou usar esse tonzinho de marrom mais escuro, bem na transição. Metade no preto, metade na pele. Precisa pigmentar essa parte inferior dos olhos, então o lápis preto ele te ajuda nisso, tá? Pode ser um batom também, alguma coisa do tipo. Só daí o batom tu não pode aplicar na linha d'água, né? Eu não aplico, pelo menos. Com o pincel 130 da Dai Makeup, eu vou pegar o tomzinho mais clarinho que a gente usou lá na pálpebra, nosso primeiro tom, e vou dar um degradê mais bonito aqui, ó. Que é um tom um pouco mais claro, né? Então ele vai me dar um degradê mais bonito aqui pra esse olho. Volto com o M907 e a sombra preta. E vou selar. Tira o excesso pra não cair na pele. Eu vou selar aqui, ó, esse lápis, tá? O rímel, esse é o da Luiz Anse.
Não é prova d'água, tá, gurias? Mas pra cliente eu gosto de usar um pincel, um rímel à prova d'água, porque a gente precisa de durabilidade, né? Precisa que não borre na cliente. E aí agora eu vou aplicar os cílios, tá? Eu vou aplicar esse G600. Enquanto seca a minha colinha, eu vou fazer o outro olho da Rafa e já vim aqui mostrar pra vocês como que ficou a finalização desse olho, tá bom? Então, gurias, estou voltando aqui, tá? Com o outro olho já prontinho. E também pra finalizar com vocês o batom, tá? Tô usando o Sarabi Matte da Pausa para Feministas, tá? Ele tá no finalzinho já, fim da vida. E eu vou aplicar ele, já apliquei a parte de baixo, e vou aplicar a parte de cima com o pincelzinho E08 da Macrylan, tá? É um pincel muito bom. Se tu tem dificuldade aí de fazer lábio, pode apostar nele que ele é muito bom. Vou sair só um pouquinho pra fora do lábio da Rafa aqui, pra deixar um pouco mais canudinho. Gurias, essa foi a finalização da nossa make. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham aproveitado as dicas e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, eu vou adorar ajudar vocês, tá bom? Fiquem agora com um pouquinho dessa make linda.